Olá pessoal, se lembram de mim? Eu sou o Nick, um dos apresentadores do Master TV. E hoje nós voltamos com mais uma edição do Master Lab. E hoje nós vamos tratar sobre os temas espaço público e patrimônio. Para isso, nós vamos entrevistar o arquiteto Lucas, que vai tirar algumas dúvidas pra gente. Prazer, eu sou Lucas Nascimento, arquiteto e urbanista. Faço mestrado em Teoria e História da Arquitetura na Unesp de Bauru, e lá eu estudo as inovações urbanas e o patrimônio ferroviário ao longo do leito férreo da cidade de Bauru. Trabalho com o tema patrimônio desde a minha graduação, da iniciação científica, e estou aqui hoje para essa entrevista. Conta pra gente, o que é espaço público? O público é um local de uso comum, de atividades coletivas. Passeio, encontros, manifestações é o exercício da cidadania. Os espaços públicos se dividem em espaços de circulação, como as praças e as ruas, espaços de lazer, como os parques, espaços de contemplação, como os jardins, e espaços de preservação, como as reservas ecológicas. O que constitui um espaço público? Espaços públicos normalmente são espaços amplos que permitem a aglomeração de pessoas e permanência de grupos, e isso está diretamente ligado ao conceito da coletividade. Onde terminam as jurisdições públicas e privadas? O público ele tem responsabilidade de fazer a gestão desse espaço, zelar e promover ações de incentivo ao cuidado e ao uso desse espaço. A iniciativa privada pode desempenhar esse papel desde que os seus interesses estejam alinhados aos interesses da coletividade. O setor privado deve participar na gestão de espaços públicos? O privado pode fazer a gestão do espaço público desde que os seus interesses estejam alinhados aos interesses da coletividade. O que a gente costuma ver é a iniciativa privada gerindo esse espaço visando somente a divulgação da sua marca e não fazendo a manutenção para o uso coletivo. O que faz de um espaço público ser bem-sucedido? É fácil, ele deve ser feito para pessoas. Ele deve ter mobiliário confortável, vistas agradáveis, elementos harmoniosos que tornem esse espaço convidativo a ser utilizado. Como evoluem os espaços públicos? Os espaços públicos têm acompanhado as inovações tecnológicas, como por exemplo a gente vê muitas praças com Wi-Fi. Em 2016, a gente presenciou o fenômeno da ocupação em massa de alguns espaços públicos no Brasil, promovida pelo jogo Pokémon Go. Esse fenômeno gerou diversos estudos e reflexões sobre como nós estamos ocupando os nossos espaços públicos frente às novas tecnologias que nos permitem cada vez mais passar o nosso tempo de lazer e recreação dentro de nossas casas. Conta pra gente, Lucas, quais novos usos podemos dar aos nossos espaços públicos? De cada caso, se houver necessidade de um novo uso, deve-se estudar qual a melhor destinação e ver se esse interesse está de acordo com os interesses da coletividade. De acordo com o seu conhecimento, quais são as expectativas dos habitantes de uma cidade com respeito aos espaços públicos? E como as autoridades públicas podem abordá-las? Aqui na cidade de Duartina, a gente não observa uma expectativa quanto à coletividade. Os espaços públicos são utilizados de forma individualizada quando poderiam ter uma troca de experiências maior. Nesse sentido, o poder público poderia promover ações que incentivassem a cultura em espaços públicos, feiras e atividades, para que esse espaço seja utilizado de forma coletiva. Qual é a diferença entre o espaço público e o privado? E o que quer dizer esses dois conceitos? O espaço público normalmente é mantido pelo poder público, enquanto que o espaço privado possui administração própria, ou seja, particular. É importante a gente destacar que existem diferenças quanto à utilização desses espaços. A gente tem o espaço público de acesso público, como as praças. A gente também tem espaço público de acesso privado, como um hospital, por exemplo. A gente tem também o espaço privado de acesso privado, como são as residências, e a gente tem os espaços privados de acessos públicos, como são os supermercados, por exemplo. Eu trouxe uma frase dita por Mauro Cagliari. Bom, os espaços públicos se tornaram a manifestação física que a sociedade atribuiu ao longo dos anos ao encontro e ao ato de se manifestar.
Lucas, comenta pra gente. Mauro Cagliari coloca o encontro e o ato de se manifestar como elementos do espaço público, pois essa é sua função, lugar das práticas de cidadania e da coletividade. Desde a antiguidade clássica, para os gregos, a praça significava o espírito público desejado pela coletividade. Era onde eles exerciam a cidadania, chamadas ágoras. Bom, pessoal, as dúvidas sobre espaços públicos foram retiradas. Muito obrigado, Lucas, pela sua participação. Fique agora com a apresentadora Carol. Até a próxima e tchau, tchau! Oi, gente, estão lembrados de mim? Aqui é a Carol Denvers e hoje eu vou continuar a nossa entrevista e falar sobre patrimônios. Então vamos lá, Lucas. Para você, o que é patrimônio público? Patrimônio público é um bem que está à disposição da coletividade que possui algum valor, seja ele cultural, histórico, econômico ou que simbolize algum feito da sociedade. Para você, qual é a importância do patrimônio público? Todo patrimônio possui um valor, uma história a ser contada. É importante para um povo que se mantenha vivo e preservar esse patrimônio como testemunho histórico dos feitos da sociedade. Isso está diretamente ligado à identidade de um povo e à sua cultura. Por isso deve ser preservado. Qual a importância de conservar o patrimônio público e o que podemos fazer para este fim? É preciso que se preserve o patrimônio público para que se mantenha viva a história e a identidade de um povo, seus feitos, sua cultura e o que ele representa para a sociedade. Quanto às práticas de preservação, isso vai depender de cada patrimônio, das legislações específicas e dos conselhos municipais. Em casos de edifícios, por exemplo, o controle de acesso e uso, a revisão periódica e manutenção das estruturas são exemplos de preservação. Na sua opinião, quem tem a obrigação de manter o patrimônio público? O Estado, a população ou ambos? A responsabilidade de fazer a gestão, manter e promover ações de incentivo ao uso e cuidado desse espaço é do Estado, porque tem poder financeiro para isso. Quanto à população, ela deve manter o que o espaço já tem e preservá-lo, já que é ela que usa. Existe algum patrimônio na sua cidade? E se sim, como está a conservação dele? Na cidade de Duartina não existe nenhum patrimônio tombado. Nós temos edifícios históricos que acabam por cumprir esse papel de patrimônio, mas não existe nenhum tipo de conservação ou preservação do ponto de vista arquitetônico e urbanístico. Quais investimentos poderiam ter na sua cidade para utilizar ou reutilizar o patrimônio público? No caso da cidade de Duartina, que nós não temos nenhum patrimônio tombado, primeiro, deve-se reconhecer esse patrimônio, tombar e zelar por ele. Segundo, deve-se possibilitar o uso coletivo. E terceiro, deve-se promover ações de incentivo ao uso por parte do poder público. O que é tombamento? O tombamento é o reconhecimento dos valores de um bem para a sociedade. Pode ser um valor histórico, cultural, artístico, entre outros. A partir do tombamento, é possível se preservar o patrimônio embasado em leis específicas que vão garantir sua efetividade. O tombamento preserva? Nem sempre. Depende da aplicação das leis específicas e da atuação de cada conselho municipal. Se não houver aplicação das leis referente à preservação, o bem só será tombado. Um imóvel tombado pode mudar de uso? Sim, se seguidas as recomendações das legislações específicas e as diretrizes de preservação do patrimônio. Por que é importante um conselho de defesa do patrimônio local? Para que haja o exercício dos valores democráticos e a participação popular, evitando assim que se tomem decisões referentes ao assunto que privilegiem apenas um grupo da sociedade. Se o patrimônio é público, ele deve essencialmente conter todos os setores da sociedade, inclusive da sociedade civil, que vai dialogar com as esferas estaduais e federais. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e um beijo de todos os alunos do terceiro colegial. Tchau!